A proposta hoje é falar sobre os ensinamentos e as aplicações, ou a aplicação, né, das cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Ficou um pouco pequeno ali, porque quem está no fundo talvez não enxergue, mas vamos lá. A autoria, queridos, dessas cartas e a autoria dos livros, de uma forma geral, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é uma sequência de estudos, de dúvidas, de problemas em relação à autoria. E quando eu fui estudar a teologia, quando eu entrei no seminário, muitos irmãos ali ficavam espantados e até mesmo assim, assustados com aquilo que os professores falavam, porque tem uma linha da teologia que não aceita a maioria dos autores dos livros da Bíblia, a quem os livros são atribuídos. No Antigo Testamento, essa questão é bem mais complexa. E no Novo Testamento, um pouco menos. Mas até a autoria das cartas do apóstolo Paulo, existem estudiosos que duvidam que seja Paulo. E exatamente no nosso tema de hoje, as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e de Tito, alguns atribuem a outro autor, a Lucas, né? Mas a tradição da igreja, desde o princípio, atribui as cartas, todas elas, ao próprio apóstolo Paulo. Não que ele tivesse escrito todas, algumas não, mas ele ditou, ele estava perto, ele tinha conhecimento daquilo que estava sendo colocado. A única carta que até o século XIX era atribuída ao apóstolo Paulo e depois deixou de sê-la, é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus ficou essa dúvida, e os estudiosos concordaram por uma série de questões, né? Não vamos entrar aqui no mérito dessas questões, mas a autoria, eu creio que o apóstolo Paulo escreveu pela forma, pela maneira como ele colocou aqui muitas questões, e pela própria amizade que ele tinha com Timóteo. Vocês sabem que no primeiro século, dentro do contexto ali do período de Jesus, existiram várias seitas, muitas seitas. E uma seita que ficou conhecida como os perturbadores da fé foram os gnósticos. Eles eram pessoas que eram místicos ao extremo, e eles permeavam no judaísmo, permeavam ali no cristianismo, que ainda não tinha esse nome, mas nessa nova leitura do Antigo Testamento, que os cristãos eram chamados aqueles que eram do caminho, depois ficaram conhecidos como o caminho da graça, e depois, pouco tempo depois, como cristãos. E os gnósticos, eles deturparam muitos textos bíblicos, né? Até o ponto de, no 4º século, a igreja, então, a igreja oficial, ter que fazer algumas separações. Olha, esse texto nós aceitamos para que ele entre no cânon do Novo Testamento, esse daqui nós não aceitamos, e assim o Novo Testamento foi formado. A escolha, a igreja, os bispos, os membros da igreja, a liderança da igreja que escolheu os livros que iriam fazer parte do Novo Testamento, que é a nossa Bíblia. Todas as vezes que nós lemos toda a Escritura inspirada por Deus, o próprio apóstolo Paulo escreve isso. Jesus falou a respeito das Escrituras, eles estavam falando logicamente do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo formado, e muitos dos escritos se perderam, porque não tiveram aceitação da liderança da igreja.
A data dessa carta, das duas cartas, e também da carta a Tito, elas são bem próximas, né? Conforme Eusébio de Cesareia, que foi um membro da igreja, ele foi um bispo, e ele anotou, graças a Deus, muitas coisas que aconteceram até o quarto século. Paulo, ele foi martirizado em Roma, mas não naquele período que termina o livro de Atos, no capítulo 28, quando Paulo está indo para Roma, porque ele fez aquela apelação, né, durante o seu ministério ali. Eles prenderam e ele, como tinha cidadania romana, ele fez a solicitação: eu quero ser julgado em Roma. E ele estava indo para lá, só que a história não terminou ali, a história de Paulo e dos apóstolos, né? Por quê? Porque aconteceram mais duas viagens que o apóstolo Paulo fez. Nesse contexto, quando termina o livro de Atos, ele vai ficar preso em Roma um tempo, só que depois ele é solto. Ele faz mais uma viagem missionária que não está no contexto do Novo Testamento, que é conhecida como a quarta viagem do apóstolo Paulo. E é nessa correria, vamos colocar assim, que ele escreve ainda algumas cartas. Então provavelmente ele escreveu cartas até próximo da sua morte. Essa carta, as duas cartas e a Tito, provavelmente ele escreveu entre 64 e 68 depois de Cristo. Ele morreu no ano 68 depois de Cristo, decapitado na cidade de Roma, na sua segunda prisão. Ele foi preso depois dessa prisão que nós vemos no livro de Atos, capítulo 28. Depois, numa última prisão, ele ficou ainda em Roma e foi julgado. E o imperador desse contexto aí era Nero. E pensando um pouquinho em Timóteo, né? Está aí na própria saudação que o apóstolo Paulo faz. Ele é filho de Eunice, uma judia. Seu pai era um grego, seu nome não é citado. A sua avó, chamada Lloyd, foi importante. A influência da sua avó foi importantíssima na sua conversão, na conversão de Timóteo, que era natural provavelmente da cidade de Listra, e Paulo o encontra ali, naquele contexto em Listra, em Filipos, na sua segunda viagem, se não me falha a memória. Eu vou passar aqui rapidamente pelos temas, né? Mas citando aqui algumas questões importantes. A primeira polêmica que eu vejo, queridos, em relação a Timóteo e a Tito, e a atitude de Paulo em relação a Timóteo e a Tito, é que vocês que já leram aí o livro de Atos, perceberam que Paulo, ele faz com que o próprio Timóteo seja circuncidado. Isso vai, ao meu ver, contrário àquilo que o apóstolo Paulo estava pregando às igrejas, que era uma dissociação do judaísmo. Mas a mente de Paulo ela é tão interessante, queridos, que para não criar confusão, ele faz com que Timóteo seja circuncidado para evitar contendas, porque eles estavam desconfiando da pessoa de Timóteo. A mãe é judia, mas o pai não é. Será que ele foi circuncidado? Será que não foi? E naquele momento ali, Paulo achou melhor: Timóteo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa circuncisão aí, vai doer um pouquinho, mas deixa, porque Paulo tinha essa mentalidade, né? Eles são mais fracos, ou seja, eles não entendem. Então, para que Timóteo fosse aceito, ele pegou e fez o ritual da circuncisão em Timóteo. Diferentemente de Tito. Em Tito ele não faz essa... Aconteceu ali até uma questão com Tito, mas Paulo falou: não precisa, e naquele momento ele deixou quieto, porque ele sentiu que não era necessário. Então, a circuncisão para Paulo não tinha mais valor algum. Certo? Então, só uma polêmica aí que aconteceu logo no início do ministério de Timóteo, né? Trabalhou com Paulo e Silas. Silas também é conhecido na Bíblia, aí tem o nome de Silvano, viu, gente? Quando vocês lerem aí, Silvano é Silas. Nas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia,
que é uma das cidades que eu mais gosto, né? Porque os bereanos gostavam de estudar a palavra. E também foi companheiro de Erasto com Paulo, né? Em algumas ocasiões, em algumas viagens. As cartas, elas são direcionadas a um jovem pastor que estava, queridos, pastoreando ali a igreja de Éfeso. Paulo orientou para que ele ficasse na cidade de Éfeso. E essa cidade era tão importante, tinha uma importância muito grande ali naquele contexto do Império Romano, a ponto de se equiparar à cidade de Corinto, que era provavelmente a principal cidade, uma das mais influentes, uma das mais ricas, e Éfeso também era comparada. Então, quando nós vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, os Evangelhos, as cartas e o livro de Atos, nós temos que viajar no tempo, né? Entender o contexto, a religiosidade, a mente das pessoas que estavam ali vivendo aquele momento. Imaginem só, queridos, existia a religião judaica, a mais conhecida, o monoteísmo judaico, mas as outras religiões também tinham influência sobre a vida das pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Você que lê o Antigo Testamento, sempre você vai ver a influência de outros deuses, de outras religiões no judaísmo. E na cabeça de algumas pessoas, o cristianismo, vamos já chamar de cristianismo assim, era mais uma religião que viera para atrapalhar o judaísmo, para atrapalhar as outras religiões, ao ponto de alguns pensarem que na queda de Roma, ou no declínio de Roma, que Roma estava passando por aquela fase porque os romanos deixaram seus deuses e agora estão servindo a um Deus só. Vejam só a mentalidade do povo. É lógico que eu estou falando de vários séculos aí, de um contexto histórico longo, né? Mas só para que vocês tenham ideia, quando nós vamos ler, por isso que é importante nós entendermos o contexto histórico, para que nós possamos também ter a compreensão e a hermenêutica do texto bíblico. O intuito da carta é admoestar Timóteo que permaneça no amor, com o coração puro e com a consciência limpa de que a fé, sem hipocrisia, seja uma verdade na vida dele. Vamos entrar aqui nos ensinamentos, tá? Eu não vou, lógico, tá aí, ó, a referência está aí. Depois, quem tiver interesse, eu passo esses slides aí, mas não dá tempo de nós analisarmos aqui a palavra de Deus. Mas eu coloquei a referência, está no capítulo 1, de 5 a 7. Tá? Então, a intenção do apóstolo Paulo, é claro, gente, que eu peguei aqui os pontos mais importantes que eu achei. É claro que vocês podem, lendo, descobrirem outras questões, e a palavra ela é assim, ela é viva. Então você lê um texto, de repente passou por mim, não vai passar por você, e o Espírito Santo de Deus fala no teu coração fortemente. Eu procurei pegar aqui os principais temas e os textos parte do texto que me chamou a atenção. Então o intuito aqui era admoestar. O que é admoestar? É abrir aclarar, falar com o apóstolo, com Timóteo, que era um jovem pastor, para que ele permanecesse naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado a ele. E o cerne aqui, um dos principais pontos aqui é o amor. O amor cristão, o amor que nós sempre falamos, o amor que nós pregamos, esse amor ágape, que é diferente do amor que a sociedade entende. Então vamos entrar aqui no contexto aqui disso, que não vem ao caso. A lei e seus objetivos. Quando nós estudamos a lei, e quando nós estudamos a graça, como o pastor Rafael colocou aqui, na questão moral, o que é a questão moral? É aquilo que está dentro de nós. É algo que eu entendo que todo homem sabe o que é certo, o que é correto. Quando eu falo isso, quando você lê no Antigo Testamento dos 10 mandamentos, não matarás, não
darás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. Isso tudo está, essa é a lei moral de Deus. Todo homem, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Todo ser humano tem isso dentro dele. É uma lei moral, sabe o que é certo e o que é errado. Eu estava ouvindo uma indígena, uma índia, ela tem vídeos na internet, e as pessoas ficam mandando perguntas. Ela tem um canal no YouTube, e as pessoas ficam mandando, como que é tal coisa na tribo indígena, na tribo que fica aí no Xingu. E ela tem uma desenvoltura, ela tem um bom senso, né? Ela consegue colocar com muita propriedade aquilo que o pensamento das suas tribos, ou das tribos indígenas que fazem parte aqui do Alto Xingu. E eu pude perceber, queridos, que não é por influência do branco, vamos colocar assim, não, eles têm as suas próprias leis, e essas leis, essa moral, essa lei moral, também está entre eles, no inconsciente coletivo de qualquer ser humano. Muitas coisas parecidas, o matar, o roubar, o adultério, tudo isso faz parte. Então, a lei e a graça, a moral, a lei e a graça, elas se confundem. Só que nós entendemos nos escritos de Paulo e nas palavras de Jesus que a graça se sobressai, porque ela exige mais do que a lei. Ela é superior, porque aparentemente parece que não, mas a graça ela exige mais do que a lei. Pode comparar. Nós já tivemos aqui algumas palavras. O adultério não é só o ato em si. O adultério começa no coração, na forma de olhar. Pronto. Só um exemplo, né? Que nós já temos isso aí na nossa mente. A eficácia da graça na experiência do apóstolo Paulo. No capítulo 1, no verso 15, ele escreveu assim, olha: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvação, graça. A eficácia da graça no pensamento do apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, em Efésios ele escreve. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom que Deus dá. Isso tem que ficar no teu coração. Isso tem que ficar no teu coração. Ninguém, querido, nesse mundo, das pessoas que já viveram, dos que irão viver, nós que estamos aqui, ninguém vai chegar diante de Deus no dia do julgamento e dizer: eu mereço estar aqui, eu fui bonzinho. Não, nós somos maus, nós somos pecadores, e nós carecemos dessa graça para que nós venhamos a alcançar a salvação. Ontem o Márcio falou do velho homem, né? Do ogro que está dentro de nós. Mas é uma verdade. E João, escrevendo na sua carta universal, uma das suas cartas, ou em todas, ele toca nesse assunto. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Aquele que se acha não santo, mas naquela parte da palavra, naquele pensamento da palavra, vamos dizer assim, que é aquele que não peca. Nós somos santos, mas somos lavados e remidos por causa do sangue do Cordeiro. Somos separados. Mas quem diz que não peca, quem diz que nesse sentido já pecou, já está errado. A eficácia da graça. Aí ele vai falar aqui no capítulo 1 ainda sobre Emineu e Alexandre. E o apóstolo Paulo, em determinados momentos, ele parece muito o profeta Elias. Eu determinei, e eu fui estudar um pouquinho esse contexto de ele entregar essas pessoas, esses dois homens aqui, a Satanás, e também na carta de Coríntios ele também fala sobre isso. O que eu pude compreender, irmãos, é que a igreja, naquele momento a qual esses dois pertenciam, eles excluíram. Isso depois de admoestar uma vez, duas, três. Quando Paulo fala, eu entreguei a Satanás, é que eles foram excluídos. Na linguagem católica foram excomungados. Mas por causa da rebeldia, por causa da teimosia. E entregar a Satanás é entregar ao mundo.
Quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Então, não é que Paulo pegou esses dois homens e ó, Satanás, vem aqui, toma conta deles. Não é isso. Mandou, está lá no capítulo 1, no verso 20. Tá? A oração por todas as pessoas, inclusive os governantes, como nós já em algumas oportunidades falamos sobre isso. Capítulo 2, do verso de 1 a 3, ainda de 1 Timóteo. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Todos os homens, queridos, merecem as nossas orações. Todos. Por que o apóstolo Paulo está escrevendo isso? Você oraria, se você fosse um cristão no primeiro século, e estivesse vivendo ali por volta do ano 64, pensando com a tua cabeça de hoje, você oraria por Nero? O imperador mais maluco que existiu. Ele se disfarçava de plebeu e entrava no meio do povo e fazia as maiores loucuras. Era maluco. Não é lenda aquela história de que ele mandou colocar fogo em Roma e ficou lá na sua janela tocando lira, tocando harpa, olhando, maluco. E Paulo está dizendo, orem por ele. E por que não orar pelo presidente? Vou falar o Trump. Por que não orar pelo nosso presidente? Esses dias aí, quem acompanha o Facebook viu uma pequena discussão aí entre eu e um amigo nosso aí, dizendo que eu tinha induzido a igreja a votar determinado candidato. Eu falei, amigo, eu não induzi ninguém a votar em ninguém. Eu nunca farei isso. A única coisa que eu peço para as pessoas, enquanto pastor, é que vocês analisem a história. Vejam se é verdade, vejam o que estão falando. Quando PT assumiu em 2002, quando Lula assumiu em 2002, eu orava por ele, eu estava torcendo para que tudo desse certo. Essa é a obrigação, essa é a nossa obrigação. Isso é bíblico, não estou inventando nada. Agora eu vou orar contra o meu país, contra o governo. Isso não tem nexo. Não tem nexo. O desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que assim fossem salvas. Agora vejam só, isso é o desejo de Deus. É claro que é o desejo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer quando Ele vê as pessoas se afastando, e aquelas que já são afastadas já por natureza, já desde quando praticamente nasceram. Não é esse, o Paulo está dizendo assim que o desejo de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que sejam salvas. Esse é o desejo de Deus, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Está aí no capítulo 2, 4 e 5. Depois o apóstolo Paulo vai falar sobre o proceder. Como deve ser o culto. Entendam, irmãos, que quando Jesus pregou, Jesus ele não deu nenhuma instrução para a igreja enquanto comunidade. Jesus não disse, olha, o culto tem que ser assim, as pessoas têm que se vestirem assim, as mulheres assim, os homens assim. Não, ele não falou nada. Por quê? Porque o modelo que Jesus nos mostrou é um modelo de adorar em espírito e em verdade.
é o modelo de templo do Espírito Santo que somos nós. Porém, ele não excluiu a possibilidade de que a igreja se reunisse como comunidade. Por isso que ele falou para a sua igreja naquele momento: olha, lá em Atos capítulo 1, fiquem em Jerusalém. Fiquem espalhados? Não, fiquem juntos. E o que é isso? É ser igreja. Eu sei que o mais importante não é a igreja onde você vai, onde você está indo. O mais importante é a igreja que você está sendo. Isso é o mais importante para nós, não é verdade? Que tipo de igreja você está sendo? Nós estamos sendo. Isso é o mais importante. Mas que a comunidade nasceu no coração de Deus é notório. As escrituras, elas são claras. Nós temos falado isso aqui durante muito tempo, e eu fiquei feliz durante essa semana que muitas coisas que nós temos pregado aqui, não somente eu, os palestrantes falaram muitas coisas. Para quem entendeu, né? Para quem pescou aí. Então, isso é palavra, queridos. O desejo, já falei, o proceder no culto. Capítulo 2, de 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro e com pérolas, ou vestuário dispendioso. Em resumo, nós temos que ir para o culto, vir para o culto, decentemente vestidos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não posso chamar a atenção. O que ele está falando aqui das mulheres não vá com o cabelo desse tamanho, cheio de badulaque, com a boca pintada, parecendo um palhaço. Decentemente vestido. Quem tem que chamar a atenção aqui não sou eu, não somos nós. Quem tem que chamar a atenção aqui é o Espírito Santo de Deus. Se alguém está tomando o lugar do culto aqui, está errado. Por isso que ele está dizendo que o culto, Pedro também fala do mesmo jeito, praticamente a mesma instrução. Não é que é uma espécie de misoginia, não, de aversão à mulher, não, é porque nesse contexto aqui, as mulheres pareciam que davam mais trabalho. Falando historicamente, tá? Então esse é o proceder no culto. E eu vou entrar aqui numa questão importante do silêncio das mulheres. Ele vai falar no capítulo 2, de 1 a 11. De 11 a 15, né? Capítulo 2, de 11 a 15. Aí nós vamos estudando, né, o contexto histórico para entender a mente de Paulo. Então rapidamente, tem alguns pontos importantes que nós temos que pensar, né? Paulo, ele vem do contexto judaico. Ele é um judeu. Mas ele entende o mundo grego, o mundo helenista. Só que quando ele percebe, e no mundo helenista, a mulher tinha liberdade. Sacerdotisas em várias religiões. Na sociedade a mulher tinha a sua posição, tinha a sua liberdade. E aí vamos lá, ele está falando aqui do quê? Do culto, certo? Do culto, porque ele tem amizade com mulheres, ele fala com mulheres, então ele está falando aqui no culto. No culto, tanto na igreja de Éfeso, quanto na igreja de Corinto, ali aconteceram alguns problemas que levou o apóstolo Paulo a puxar algumas questões do judaísmo. Porque vocês sabem que no judaísmo, o que acontecia, né, com as mulheres? Elas não tinham a liberdade, as mulheres não participavam do culto, elas ficavam quietas, elas não tinham espaço para falar, elas tinham que usar, como o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto, elas tinham que usar o véu o tempo todo, era prática no judaísmo a questão do véu. Então, em alguns momentos, ele puxa algumas questões do judaísmo para que aquilo que estava acontecendo em algumas comunidades não piorasse.
Porque, pelo que eu li, algumas mulheres queriam tomar conta da igreja. Queriam ensinar, queriam liderar, queriam... Agora, no contexto bíblico, irmãos, a questão da mulher no culto, nem Jesus, nem Paulo deu essa liberdade. Estou falando no contexto bíblico, você não vai ver isso. Agora, no dia a dia, nos moldes de Jesus, como igreja, aquela igreja que fica andando, Jesus tinha toda a liberdade. Jesus quebrou vários paradigmas em relação às mulheres, e é só entender a história de Jesus. E o próprio Paulo, quando vai falar de consciência, de contexto de relacionamento, ele fala: não existe mais agora a diferença entre judeu e grego, entre escravo e livre, entre homem e mulher, porque todos fazem parte do corpo. Só que no culto lá estava tendo problema. Então ele fez deu essas advertências, tanto para a igreja de Corinto, quanto em Timóteo e Éfeso também você vai ver alguma coisa. As qualidades dos bispos e dos diáconos. Uma outra coisa importante, queridos. Quando no Novo Testamento você lê bispo, que é a palavra episcopos no grego, serve também para presbíteros, anciãos e bispos. Episcopo, bispo, ancião, presbítero, é tudo a mesma coisa. Ainda no contexto do primeiro século, e Paulo também escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele fala sobre ali os dons ministeriais, fala de profetas, fala de evangelistas e fala de pastor e mestre. Naquele momento já existiam todos esses dons ministeriais. Todavia, no período da Reforma, no século XVI, os protestantes optaram pela usar a palavra ou o dom de pastor para os seus líderes. A igreja presbiteriana, tanto do Brasil, independente, a conservadora, eles ainda continuam usando para o líder da igreja, ou para os líderes da igreja, a palavra presbítero. São os presbíteros que governam a igreja no sistema presbiteriano. No sistema pentecostal e outras igrejas históricas, o pastor é o líder da igreja. No início, nos primeiros séculos, eram os bispos, eram os presbíteros, que, como eu disse agora, tem a mesma, são sinônimos. O judaísmo e o helenismo em Paulo e a atitude em relação a que eu já falei. As qualificações, a igreja do Deus vivo. Capítulo 3, verso 15 e 16. Para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele está dando essas instruções para que Timóteo tenha consciência de como ele deve agir como um pastor. Sabe por quê? Eu imagino e tenho quase certeza que o apóstolo Paulo deu essas instruções a Timóteo, porque talvez vocês não saibam ou tenham ideia, mas o pastor, ele sofre muitas pressões. E Timóteo era jovem. Então Paulo está fazendo o quê? Fortalecendo a fé dele, dizendo: olha, siga o que eu estou te dizendo, porque você vai sofrer pressões de todo lado. E o pastor sofre, principalmente aquele que é o líder da igreja. Olha, irmão, são tantas ideias, tantas ligações, tantos WhatsApps, vocês não têm noção das pressões que nós sofremos. Mas Deus deixou esta carta, ou estas cartas, para que nós, enquanto pastores, de vez em quando tem que ler. Eu fui numa palestra, numa conferência de pastores, e o pastor que estava falando lá naquele momento, falei: quando eu fui ordenado a pastor, eu li Timóteo e Tito 50 vezes, para ver se eu conseguia entender. Vai falar sobre a igreja do Deus vivo, e frisando mais uma vez: a igreja, a eclésia, nasceu no coração de Deus. Estou dizendo isso porque
Vocês já ouviram falar do movimento dos desigrejados. Vou fazer tudo pela internet, comunhão pela internet. E Santa Ceia, como é que faz? Pela internet também? Qual foi a intenção de Jesus ao instaurar, a dar essa ordem da ceia? É para que a igreja se reunisse, para que os discípulos, todas as vezes que fizerdes isso, estareis comemorando a minha morte, até que eu venha. Vai comemorar pelo YouTube? Não tem como. O apóstolo Paulo vai falar sobre a apostasia dos últimos tempos. No capítulo 4 ele fala, sabe quem está afirmando aqui? É o Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito, letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É se desviar da sã doutrina, por obedecerem a espíritos, letra minúscula, enganadores, e a ensinos de demônios. E aí ele continua, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo de consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Vou dar um exemplo aqui bem fácil. A palavra está sendo pregada, está aqui, está sendo exposta, e a pessoa está dizendo, não, não é assim, eu tenho uma outra interpretação. Deus é amor, Deus é misericórdia, e o que eu estou fazendo, Deus sabe, mas Ele me perdoa. E aí Paulo fala aos romanos, onde abundou o pecado tem que acontecer o quê? Superabundar a graça. Superabundar a graça. Vou continuar pecando? Ele faz uma pergunta aos romanos, vocês vão continuar pecando? De jeito nenhum. Pelo contrário. Isso é ter uma mente cauterizada. Não, eu estou fazendo, estou errado, a palavra diz que está errado, mas Deus é amor. Se Deus é amor, vai me perdoar. Essa é a mente cauterizada. É o cinismo que eu sempre falo. Então essa é a apostasia. Por que ele está dizendo isso? Depois ele vai tocar de novo nesse assunto. Porque nos últimos tempos as igrejas, está falando para as igrejas, ajuntarão para si pessoas que vão falar o que elas querem ouvir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eles ajuntarão, ou seja, eles vão escolher, você vai ser o meu mestre, você vai ser o meu pastor, porque você é um cara legal, você se veste de chapolim. Já viram o rapaz que entrou para pregar com um martelo de chapolim? Por isso que Charles Spurgeon disse, olha, nos últimos tempos vai acontecer que nós vamos ter um monte de bodes fazendo entretenimento para os cabritos. Charles Spurgeon, século XIX, disse isso. Como o pastor tem que tratar as pessoas? Capítulo 5, no verso 1. Não, olha aqui, pastor Timóteo, não repreendas ao idoso, antes exorta-o. Essa palavra exortar, não é brigar. Exortar é só animar, chamar a atenção, mas com carinho. Esse é o sentido da palavra exortar. Eu já ouvi a pessoa dizendo, pastor, hoje uma palavra de exortação, né? O pastor estava bravo. Não, exortar é animar. Exorta como um pai, e aos moços e as irmãs, e aos irmãos, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a própria mãe, e as moças como irmãs, com toda pureza. O que é isso, irmãos? É sem malícia. Por isso que eu falo para vocês aqui direto, não fiquem brincando com palavras maliciosas, porque eu, na minha caminhada cristã, já convivi com muitos
Muitas pessoas que se diziam crentes e na rodinha parecia uma roda de escarnecedor. Só se falava de sexo, droga e rock and roll. Tirando o rock and roll, o resto é ruim. No sentido pejorativo. Entende, queridos? Olha como que nós... Aqui a palavra é para o pastor, mas é para todos nós como igreja. Como que o mais velho aí tem que tratar a menina mais moça, a jovem, como se fosse uma irmã, uma filha. Para evitar o quê? Para evitar a aparência do mal. É isso que tem que acontecer. Foge da aparência do mal. É isso que nós temos que entender. Porque se der lugar, nós caímos. Por quê? Por causa da nossa natureza que é pecaminosa. Por isso que nós temos que nos alimentarmos todos os dias da palavra. Todos os dias nós temos que viver em oração, buscando a santificação, para que nessas horas, nós possamos resistir. Porque Tiago escreve: sujeitai-vos, sejam sujeitos, estejam submissos a Deus. E aí você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Ele vai apresentar bolos, presentes todos os dias. Entenda-se, bolos, presentes, para quem entende. As viúvas e os órfãos, no contexto bíblico. Mais uma vez aqui, queridos, por todo o Antigo Testamento, Deus falando para Israel a respeito dos órfãos, dos necessitados, das viúvas. Deus falando para Israel, olha aqui, principalmente para a liderança do povo de Israel, em todo o contexto da história de Israel. Prestem atenção, ajudem. Vocês estão cobrando impostos altíssimos, vocês estão esfolando os pobres. Isso não é do meu agrado. A mesma coisa é para a igreja. Então, se você é a igreja, se nós que somos essa igreja que nós estamos sendo, como eu falei, nós temos que prestar muita atenção naquilo que Deus fala. Ele está aqui dando uma instrução a respeito das viúvas, no capítulo 5. Ele vai dizer assim, resumidamente, olha, presta atenção nas que são as viúvas mais velhas. Eu comentei aqui um outro dia. Outra coisa, você tem que instruir e mostrar que os familiares, eles têm que ajudar. Se essa viúva não tiver ninguém, aí a igreja vai entrar nesse meio aí, para ajudar. As mais novas, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fique esperto, porque elas vão querer casar de novo, e depois vão se esquecer de todos, não vão mais aparecer para ajudar na igreja, vão subir do círculo de oração, aí dos dias de oração. Por quê? São novas, né? Estão pensando em casar novamente. Depois no capítulo 5 ele vai falar sobre os salários, honorários do obreiro, aqui do presbítero. Verso 17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com a especialidade, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, não fecha a boca do boi, ele precisa comer enquanto está trabalhando. A denúncia contra o obreiro, o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso ter testemunhas. O processo não pode ser assim, chegou, esse pastor é corrupto, né? Tem que ter todo um processo aí para saber se realmente o que aconteceu, o porquê aconteceu. Não é que eu estou dizendo, queridos, que existe um dogma, principalmente na igreja brasileira, sobre os ungidos do Senhor. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Eu já vi pregadores, esses pregadores aí de televisão, essas igrejas enormes, em momentos, no YouTube está cheio disso, deles amaldiçoando aqueles que eram contra eles, amaldiçoando. Se eu sou profeta de Deus, eu te amaldiçoo isso, blá, blá, blá. Que pastor é esse?
amaldiçoando o outro que falou mal dele, um pastor falando mal do outro. A questão de ungido do Senhor é no contexto do Antigo Testamento. Nós somos hoje, fazemos parte, como eu disse agora há pouco, eu faço parte do corpo de Cristo, estou sujeito às mesmas leis, não tenho privilégio nenhum pastor tem privilégio algum, ainda que nós vemos nas cartas que Jesus dita para João, endereçada ao anjo da igreja, o Senhor está cobrando do pastor aquilo que ele está colocando ali, cobrando, não está isentando o pastor. Davi tinha essa ideia com ele, e Deus naquele momento talvez até permitiu que aquilo acontecesse, porque Davi tinha aquilo, o respeito, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele tinha isso com ele, em respeito a Deus, em respeito a Deus. E o que ele estava dizendo ali? O Senhor vai fazer justiça, eu não vou fazer em relação a esse caso. Vocês entenderam? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar e pedir para que o Senhor faça justiça em todos os casos, em todos. Não separar, não ordenar obreiros precipitadamente. Isso pode acontecer. Você separar não somente um pastor, mas um diácono. Quantos irmãos, todas as vezes todas as pessoas que eu separei aqui, eu pedi orientação para o Senhor. Agora, se elas não estão cumprindo os deveres que elas têm que fazer em relação ao cargo que ocupam, aí já não é, eu não quero me isentar dessa culpa, mas já estou me isentando. Eu nunca separei ninguém aqui, irmãos, pela minha cabeça. Nunca. Porque ele merece, porque é bonzinho, porque está do meu lado. Não. Só separei, só ordenei, só impus as mãos, como o apóstolo Paulo fala em relação a Timóteo, quando o Espírito Santo de Deus confirmou. Aí ele vai falar sobre o vinho, quando ele dá aquela ordem para Timóteo, olha, aí eu entro mais uma vez nesse entender o contexto. O vinho no período de Jesus, no Antigo Testamento, quando Jesus foi convidado para as bodas de Caná, e o texto ali vai dizer que o vinho acabou. Aí muitas pessoas ficam assim, mas eles bebiam tanto vinho assim. Eu já ouvi pregadores, pastores falando, não, aquilo não era vinho, era suco de uva, crente não pode beber vinho, crente isso, daquilo. Vamos lá na história, vamos entender. Era vinho, sim, vinho da uva. Só que o que acontece? O que a palavra do Senhor pede? Não vos embriagueis com vinho. Aí você pode colocar qualquer bebida. A questão é o embriagar. Não vos embriagueis com vinho, onde acontece o quê? Contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho, no contexto bíblico, é a questão da alegria. Não está no vinho? Está no vinho. Mas o que acontecia ali? Nas festas principalmente. O bom vinho, aquele vinho que era bebido durante a festa, ele era acrescentado de água, na medida certa. E aí o que acontecia? Ele ficava mais fraco. E aí eles poderiam beber durante a festa. Era somente isso que acontecia. Só que eles bebiam vinho sim, fermentado. E aí o apóstolo Paulo diz, não tinha, pelo que ele está mostrando aqui, não tinha omeprazol, não tinha ranitidina. E Timóteo, veja só, irmãos, olha só, porque a gente tem que prestar atenção, é porque tem alguns neófitos, né, que são os novos convertidos, que acham que, eu vou entrar para a igreja, né? Eles falam assim, eu vou entrar para a igreja e tudo vai mudar, não vai acontecer mais nada, vou ser curado de tudo. Nada disso. O que Deus quer em nós é compromisso. É compromisso. E naquele contexto de Paulo, depois nós vamos ver isso aí também no final.
Timóteo provavelmente estava com uma dor de estômago. E deveria estar, e Paulo sabia, né? Porque ele deveria falar: Paulo, olha, o negócio está feio aqui, está uma queimação, meu esôfago está, meu estômago. E o que Paulo fala? Olha, faz o seguinte, não beba somente água. Talvez Timóteo tivesse esse pensamento. Não beba somente água, mas toma aí um pouco de vinho, por causa do teu estômago. Aquele vinho bom, aquele vinho puro. E ele não fala que era para encher a cara, não. Um pouco de vinho não faz mal, faz bem. Isso a medicina comprova, tá bom? Não, a simplicidade, irmãos, da vida cristã. Capítulo 6, verso 7, resumindo, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós viemos para este mundo sem nada, e vamos sair daqui sem nada também. Só coloca para mim. Essa palavra é o contrário do que nós estamos ouvindo há muitos anos no contexto da igreja brasileira, que é a maldita teologia da prosperidade, que deturpa o conceito bíblico de prosperidade. Nós já falamos aqui várias vezes que a prosperidade que vem de Deus é aquela a qual nós somos dependentes de Deus. O Salmo 1 diz que o homem próspero é aquele que está perto das águas, né? Está como árvore plantada perto das águas. E quem que é a água? É o Senhor. Nós precisamos ficar perto do Senhor, e Ele vai nos sustentar, Ele vai prover. Essa é a verdadeira prosperidade. Então é a simplicidade da vida cristã. Não tem nada a ver você ficar preocupado, porque eu não tenho casa, eu não tenho carro. Viva feliz, meu irmão. Viva feliz no momento certo. Se for da vontade do Senhor, se for para o teu bem, o Senhor vai preparar a tua casa. Do contrário, agradeça ao Senhor pelo lugar onde você mora. Agradeça ao Senhor por você ter a possibilidade de pegar um Uber, você ter a possibilidade de pegar um ônibus. Agradeça. Está cheio de gente revoltada por causa desse discurso maligno que está sendo implantado no meio evangélico, que acha que eu sou filho de Deus e que eu tenho que ter o bom e o melhor. Comereis o melhor dessa terra, foi a promessa para Israel, mas não nesse sentido dessa soberba, dessa questão essa soberba, né, desse orgulho. Não, é aquilo que Deus dá. Você vai comer o melhor dessa terra, aquilo que Deus te der, aquilo que Deus preparar, no momento certo. Se as coisas acontecerem, agradeça ao Senhor, mas a nossa motivação, o nosso foco não deve ser esse. Tem gente que fica pirando, fica doido, né? Porque aquele ganhou, e eu, quando vai chegar a minha vez, Senhor, e fico orando, e essa oração não sai do teto porque não tem validade. É uma oração nula, totalmente nula. Então é a simplicidade da vida cristã. É claro que eu sempre falo para vocês, se vocês têm a oportunidade, busca, trabalha, se especializa, pede a Deus a oportunidade, sim, para que você tenha um bom lugar para estudar, uma empresa, uma porta aberta. Peça ao Senhor que seja feito dessa forma, da vontade dEle, para que você possa trabalhar, para que você possa ganhar o teu sustento e ajudar outras pessoas. A imposição das mãos para a ordenação e o dom de pastorear. Aqui eu já entrei na segunda carta, e o apóstolo Paulo fala, animando Timóteo a respeito da imposição. Ele fala: olha, que o dom que está em você seja reavivado, porque eu impus as minhas mãos sobre você. Eu, o apóstolo Paulo, eu impus as minhas mãos. Está no capítulo 1 de 2 Timóteo, no verso 6. Que esse dom, queridos, isso serve para a igreja. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? É o dom de servir, seja o que for, que seja reavivado esse dom. É o dom de orar, é o dom de aconselhar, é o dom de ser tocado, de ser generoso, de ser generosa. Isso é dom, isso é presente. Que isso seja reavivado. Quantas pessoas estão paradas, paralisadas, mortas, dormindo,
E essa carta é para a igreja, é para o pastor, mas é para a igreja, que o dom que Deus te deu, que seja reavivado. Não fique esperando, não. O pastor me chamar, não fique esperando o obreiro ou o irmão aí. Não, qual foi o dom que Deus te deu? Que seja reavivado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu mudei aqui, o espírito do amor, poder e moderação e o sofrer por causa do Evangelho. No 2 Timóteo 1, 7 e 8, ele escreveu: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te. Não, desculpa, estou lendo errado aqui. Capítulo 1, né? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, porque Jesus falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E Ele deu esse poder à igreja. Eis que vos dou poder. Foi isso que Ele falou para a igreja, falou para os seus discípulos naquele momento. Amor, sempre falando de amor. O Evangelho é amor. E a moderação, que é o equilíbrio. E o sofrer por causa do Evangelho. É o paradoxo do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo foi chamado, o que Deus revelou ali para quem foi orar por ele? Que Deus ordenou aquele homem, Ananias, né? Olha, ora por ele, que eu vou mostrar, livro de Atos, eu vou mostrar o quanto, Jesus falando, irmãos, o quanto ele vai sofrer por mim. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Às vezes nós esquecemos, né? Negue-se a si mesmo não é só no domingo, não. Todos os dias. E depois toma a sua cruz. Cruz significa o quê? Sofrimento. Por isso que muitas pessoas não querem esse Evangelho. Sofrer para quê? Ele não já sofreu? Já. Mas nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Cada um tem a sua cruz. Entenda qual é a sua. E carregue. Carregue. Não sou eu que estou dizendo, não, irmãos. É a palavra. É a palavra. A certeza de que viver em Cristo é o único caminho que leva a Deus. No capítulo 1, no verso 12. Ele vai, em outras palavras, está dizendo isso. Nós temos que ter essa certeza de que Cristo é o único caminho que leva a Deus. O Evangelho de Paulo, aí eu citei no dia que eu abri aqui, acho que foi na segunda-feira. Por que ele fala segundo o meu Evangelho, no capítulo 2, no verso 8? Porque exatamente aquilo que eu falei no começo, existiam vários evangelhos. Porque quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos no Evangelho de Cristo. Mas existiam vários evangelhos. Essa palavra Evangelho no grego significa boa notícia ou boas novas. Existiam várias boas novas. Por isso que Jesus falou, vamos dizer, o Cristo está aqui, vão aparecer vários falsos profetas. Já naquele tempo existia uma mistura de religiões, um sincretismo de uma forma. Por isso que ele fala, também em Romanos ele fala, segundo o meu Evangelho. Da mesma forma ele fala para os Gálatas, se alguém, ainda que seja um anjo, olha só a ousadia do apóstolo Paulo, ainda que apareça um anjo aqui, pregando um evangelho diferente do qual eu preguei a vocês, que seja anátema, que seja maldito. Por isso que ele diz, o meu evangelho. A eleição, queridos, no pensamento de Paulo. Quando nós falamos em eleição, em predestinação, se você ler Efésios capítulo 1, ali está muito claro. Porque Deus nos
Olha o verbo, nos abençoou. O Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Nos predestinou nas regiões celestiais. Ou seja, e ainda em Apocalipse está escrito: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a eleição. Deus escolheu o povo, Israel, e escolheu a igreja. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Evite contendas e estude a palavra. Isso aqui são conceitos que eu coloquei, que eu li, né, no capítulo 2, de 14 e 15. Evite contendas. O crente tem que evitar contendas, discussões, vãs filosofias, sabe? Por isso que deixa quieto, deixa falar. Falei para a Lívia hoje: Lívia, eu falei: Lívia, deixa quieto. Ela fica falando, e vai adiantar alguma coisa? No calor da discussão? Não vai. Então, deixa para lá contendas, procure sempre a paz, fuja. Aliás, o Senhor conhece aqueles que são seus. Está escrito aí, capítulo 2, verso 19. Deus conhece aqueles que são dele. Deus conhece o meu caminhar, o meu andar, o meu agir. Fuja, Timóteo, fuja, jovem, das paixões da juventude, da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? Sexo promíscuo, drogas, vícios. Essas são as paixões. Fuja. Isso não é só para jovem, não é só para Timóteo, não. Para todos nós. Para todos nós. Vamos fugir dessas paixões. A corrupção dos últimos tempos é comparada à oposição a Deus. Aí o apóstolo Paulo vai citar Janes e Jambres, capítulo 3, verso 8. Você não vai encontrar esse nome no Antigo Testamento, mas são aqueles magos lá de Êxodo, capítulo 7, mais ou menos, quando Moisés está lutando ali para libertar o povo. E aqueles magos, os magos do Egito, começam a entrar em atrito, em oposição a Deus, representado ali por Moisés. Ele vai falar sobre isso. Ele vai citar que a corrupção dos últimos tempos é comparada à rebeldia a Deus, a verdadeira, a sã doutrina. A pregação da palavra deve confrontar o pecado, irmãos, com sabedoria. Esse que Paulo fala no capítulo 4, 2 Timóteo 2 a 5. A pregação, ela tem que confrontar. A pregação não pode acariciar aquele que está vivendo em pecado. Continua assim, mente cauterizada, continua assim, Deus é amor. Não, muda, arrependei-vos, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Busquem a santificação e a paz com o seu próximo. Isso tem que confrontar, isso não pode. As pessoas não podem ouvir a palavra e estando no pecado e continuarem no pecado. Não, tem que trazer confronto. Deus avisa os seus escolhidos quando está chegando a hora de partir. Estava próximo à morte dele. Por isso que ele escreve, texto que nós sempre falamos nos velórios, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém. Você também, se você está aí, batalhando, pelejando no Evangelho, vivendo na verdade, amando o Senhor, amando a volta do Senhor. Se você não tem medo de se apresentar a Deus, não tem medo da volta de Cristo, essa palavra é para você. E para terminar, queridos, a questão das enfermidades, que eu já citei um pouquinho. Como eu disse, algumas pessoas acham, porque eu estou na igreja que eu tenho que ser curado. As coisas não funcionam assim. Nem Jesus, em algumas oportunidades, a cura passou por alguns processos.
O rei Ezequias teve aquela intimidade com Deus, aquela oração que foi respondida na hora. Mas sabe o que Deus fez? Mandou o profeta dizer: olha, faça aí uma pasta de figo e passa aí na tua enfermidade. Deus não poderia curá-lo? Não se preocupe se você precisar passar por um médico, porque o Senhor vai estar ali, direcionando. Os anjos do Senhor vão acampar naquele lugar da operação. Ele estará com vocês. O grande apóstolo Paulo, olha aqui que ele escreve a Timóteo lá no final: olha, saúda aí a Prisca, a Áquila, que é Priscila, né? A Áquila. Engraçado que ele coloca a Priscila na frente de Áquila, né? Não era machista. E a casa de Onesíforo, Erasto, que foi companheiro de Paulo, ficou lá em Corinto, de Timóteo também, né? Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te, Timóteo, em vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem também Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja o teu espírito. A graça seja convosco. Eu quero também ler aqui no verso 2, capítulo 4, para terminar, a respeito da palavra que tem que confrontar. Prega a palavra. Insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Para corroborar aqui com a questão da palavra, das enfermidades que eu falei depois. Rapidinho, irmãos, a Tito, já estou terminando. Tito foi companheiro de Paulo, acompanhou Paulo em sua segunda e terceira viagens. Foi um companheiro confiável. Paulo escreveu a Tito da Macedônia e provavelmente no mesmo período em que escreveu a Timóteo e também a Timóteo, não, no mesmo período daquelas cartas a Filipenses, naquele Filemon. Estava provavelmente na ilha de Creta ali em missão. Então os ensinos são bem parecidos, né? E eu destaquei aqui alguns, né, para que nós fechemos esse dia de hoje e essa semana maravilhosa. Paulo usou a figura histórica para falar sobre os cretenses, alertando Tito sobre falsos profetas e falsos mestres. Capítulo 1, no verso 12 de Tito: foi mesmo dentre eles um profeta, um profeta deles, né, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres presunçosos. Eu fui pesquisar quem foi esse profeta nesse contexto. Foi Epimênides. Esse Epimênides foi um servo do Senhor no quarto século, sexto século antes de Cristo. Eu fiz essa referência, coloquei essa referência de Atos 17, que é aquele texto de Paulo em Atenas, ao Deus desconhecido. Tudo aquilo aconteceu. Esse homem chamou a atenção dos cretenses e dos atenienses a respeito do Deus desconhecido. Ele proferiu essas palavras a respeito dos cretenses, onde Tito estava, fazendo missões. Aí ele vai repetir aqui muitas coisas: a obediência às autoridades, a salvação é pela graça, e como o cristão deve viver. Capítulo 3 de Tito, do verso 3 a 9. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando a nós e aos outros, uns aos outros.
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. É pela graça, irmãos. É pela graça. Porém, como eu disse em outras oportunidades, nós somos salvos pela graça. E nós praticamos boas obras porque o Senhor nos salvou. Isso está em nós. Tem que estar em nós. A prática das boas obras, sejam elas quais forem, elas têm que ser inerentes, têm que estar dentro de nós, na nossa maneira de ser. Aí eu coloquei aqui, a igreja tem a obrigação de cuidar dos necessitados. Capítulo 3, no 12 a 14. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te em vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, vejam só, irmãos, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Qual foi a palavra que o Márcio falou ontem aqui? Da árvore. O fruto tem que ser para quem? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês têm que praticar boas obras, não por causa da salvação, mas para que vocês não vos torneis infrutíferos, sem frutos. E aí eu termino com uma palavra do Papa Francisco, dizendo assim, olha, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Amém. Que bênção, né, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé. Quem está aqui Eu que termino agora? Sou eu mesmo? Nós temos que cantar um louvorzinho? Glória a Deus, irmãos, que maravilha. Eu quero agradecer, irmãos, as pessoas que se comprometeram nessa obra, né? E todas que ajudaram. Esse projeto nasceu no coração da Eloíde, mas a Eloíde faz parte do corpo de Cristo. Então esse é um projeto nosso, é um projeto da igreja. Eu sei que isso tem edificado muitas pessoas, viu? Então participe. O ano que vem nós faremos a terceira. Tenha isso como um projeto de renovação pela palavra. Assim como nós temos o sítio, nós vamos deixar isso maior. Queremos chegar à 15ª, 18ª semana teológica. Porque eu sei que foi bênção para todos. Eu creio que nós temos agradado ao Senhor, viu? O Senhor tem falado conosco. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer.